Olá, você acabou de chegar ao canal Fora de Fronteira. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sou o Rubim e eu quero te convidar para ir além das fronteiras do meu, do seu e do nosso conhecimento. Dito isso, vamos nós mais uma vez aqui para o podcast do Fora de Fronteira. Pois é, galerinha, estamos chegando mais uma vez transmitindo aqui o episódio. Eu quero fazer logo de início o nosso combinado de sempre. Que você curta, compartilhe, que você se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Deixe os seus comentários ao longo do episódio aqui. Eu peço que você nos ajude, porque fazendo isso, você vai estar com certeza nos ajudando. Hoje nós temos uma convidada especial que já está aqui conosco. Eu vou passar para ela já dar as suas credenciais e dizer a você que é de uma forma muito especial que hoje eu estou aqui com a minha sogra, Jaqueline Miranda, e eu vou passar para ela dar as credenciais dela. É uma honra estar aqui com você. Meu nome é Jaqueline, como você disse, sou a sogra do Rubim, casada, 3 filhas, 5 netos. Eita! E muito em breve, daqui uns 2 a 3 meses, 50. Eita! Muito bom estar aqui com você. Morando em Brasília, né? Faz quanto tempo lá? Vai para 14 anos. 14 anos em Brasília. 14 anos. Brasília, estamos ali na... quase Brasília, né? É uma cidadezinha de Goiás, que era Brasília, aí Goiás resolveu emancipar e hoje é Goiás. Santo Antônio do Descoberto. É divisa. Divisa. A gente tá, o quê? Para a primeira cidade, 15 minutos da onde eu moro, a gente já está dentro de Brasília. Já falando aqui a respeito do tema de hoje, nós vamos tratar a respeito de experiências espirituais e até mesmo experiências com fenômenos, né? Que às vezes as pessoas podem não acreditar, mas eu confesso que eu gosto muito de ouvir as pessoas. E as experiências que cada pessoa tem são particulares. E eu, particularmente, também respeito de uma forma especial também. Sim. Então, eu queria que você falasse para nós quando foi que você começou a ter esse tipo de experiência, de ter essa sensibilidade para esse lado espiritual, né? Como que isso começou? Então, eu lembro, eu tenho assim umas imagens assim muito nítidas que a minha mãe fala assim, não é possível, você era muito criança para lembrar, né? Era muito bebê. Mas eu lembro de muita coisa, inclusive muito criança, ainda com 4 para 5 anos, eu tive a minha primeira experiência espiritual. 4 para 5 anos. Eu era Novinha. muito pequenininha e eu vivia num lar assim muito conturbado, né? E talvez por esse lar conturbado, eu via muita coisa, né? E eu falava, e por ser criança demais, muito pequenininha, não era levada a sério. Mas eu lembro que eu via um bonequinho dançando no rosto do meu pai. E eu fiquei muito agoniada com aquele boneco, porque eles tinham tido uma briga, né? Sim. E aí, logo após essa briga, aí depois conversaram todo mundo, meu pai deitou, era um final de semana. E eu deitei junto com ele, né? Deitei ali na cama com os meus pais. E aí eu vi, né, ele, aquela bonequinha mexendo no rosto do meu pai. E eu lembro que eu fiquei muito incomodada e aquela bonequinha foi se transformando. Começou com uma boneca, aí passou para um menino. Aí esse menininho já de repente já estava andando de bicicleta e ele fazia muita careta para mim. E eu lembro que eu cheguei a bater no rosto do meu pai. Ele acordou muito bravo e já querendo me bater. Sim. E eu falei para ele, eu estava muito assustada. Eu falei que tinha
um menino andando de bicicleta no rosto dele, fazendo caretas, mostrando a língua e debochando, como se estivesse debochando. Eu era pequenininha, né? E meu pai mandou eu ir brincar e caçar o que fazer, né? Entendi. Porque ele não estava acreditando. E dali pra frente, nunca mais eu fiquei muito tempo sem ver alguma coisa, né? E me fala uma coisa, como foi conviver com isso? Olha, eu tinha medo, né? Porque era com frequências, né? Essas aparições de coisas pequenas começaram a se transformar em coisas grandes e monstruosas. Andava dentro da casa dos meus pais e eu conversava, eu falava, eu contava, ninguém acreditava, né? E eu lembro que eu ficava muito assim, atormentada quando ia, principalmente quando ia chegando à noite, né? Porque muitas das vezes era à noite que eu via, né? Quando apagava a luz, eu começava a ver. Que região que era que seus pais moravam? Diadema. Aqui em Diadema. Aqui em Diadema. Jardim Caima, no mesmo lugar que meus pais moram hoje. E aí você falou que você sentia muito medo. Muito medo, muito medo. E nós éramos evangélicos, né? E eu sei que, assim, por mais que eu conversasse, que eu pedia oração, né? Porque chegou um momento que eu já estava pedindo oração. Eu já estava pedindo oração. Pedindo para os meus pais orar, porque era horrível, né? Ver aquilo com uma frequência muito grande. Eu lembro que uma vez era mais ou menos umas 10 para 11 horas da noite, e eu deitei, né? Quando a casa ficou em silêncio, todas as luzes apagaram, eu vi, sabe aquele boneco da Michelin, que é um bonequinho que apresenta, né, a Michelin? Aquele boneco estava no canto da porta da casa, do quarto dos meus pais. E aquele boneco, ele estava mais ou menos com uns 80 centímetros de tamanho. De repente, ele foi pegando uma proporção. Quando eu vi que eu parei e fiquei olhando, ele sabia que eu estava olhando para ele. E ele foi crescendo. Ele estava em cima, no batente da porta. De repente, ele foi pegando uma proporção tão imensa. As pernas foi descendo, o corpo foi descendo junto. De repente, ele já estava do tamanho da casa. O comprimento do quarto e muito largo. Ele balançava pro meu lado e falava: você está me vendo, você está me vendo, eu sei que você me vê. E eu não tinha força para gritar, eu não tinha força, eu só chorava. Eu lembro que quando desaparecia, eu até então, eu não tinha um conhecimento tão aprofundado que era algo espiritual. Não tinha esse conhecimento, porque por mais que eu falasse, parecia que não era atendida, né? Não ouvia. Parecia que as pessoas só achavam que eu estava inventando moda. Na época, a gente nem televisão tinha dentro de casa. Eu não tinha como ser algo que eu tinha visto na televisão, porque eu nem sabia que era um bonequinho da Michelin. Eu vim, porque é uma imagem que eu nunca esqueci, né? Foi algo que eu nunca esqueci, que foi muito, assim, perturbador, que depois nossa, já casada, eu acho que eu já era mãe, quando eu vi o bonequinho da Michelin. Quando eu lembro que eu me arrepiei toda, me deu aquele pânico, porque eu lembrei que quando eu era muito criança, eu acho que eu tinha uns 8 anos, na época que ele apareceu, ele, né, era muito parecido, muito idêntico àquele boneco. Eu nunca tinha visto. Então eu lembro que era horrível. Eu queria dormir no meio dos meus pais, todas as noites, só que eles não deixavam, nunca. E foi muito horrível, foi muito horrível. Desde cedo, seus pais já eram cristãos? Você Então, já era cristã? Como que é? na verdade, quando eu tinha 1 ano e meio, tive uma pneumonia muito forte. E o médico falou para meus pais assim: olha, eu vou deixar assim, a verdade para o senhor aqui, para os senhores. Se não mudar para um lugar quente, um lugar que não seja tão frio como São Paulo, a sua filha não vai viver. Ela vai morrer. E eu vivia muito tempo internada. Muito tempo. E é engraçado, Jefferson, que eu lembro. E a minha pneumonia, eu tive essa época de pneumonia entre 1 ano e meio até os 4 anos de idade. Eu tinha pneumonia direto. Eu lembro que eu ficava internada, sozinha.
Eu lembro das injeções, eu lembro como era muito perturbador. Então, meu pai, a primeira vez, ele levou eu num benzedor, né? Porque ele achava que ele ia ajudar. E esse senhor falou o seguinte: olha, eu curo ela, mas a doença dela eu tenho que passar para sua mãe ou para sua irmã, alguém da família. E eu lembro, meu pai conta que ele ficou com muito ódio. Com muito ódio. Então, ele saiu de lá, falou para minha mãe que ia ter que arrumar um lugar para morar, um lugar quente. E naquela tarde, que era um domingo, estava tendo evangelização, porque antigamente o pessoal da Assembleia de Deus, eles gostavam muito de evangelizar, né? Sim. E aí eles evangelizaram a minha mãe naquele dia de tarde. Minha mãe falou: olha, Sebastião, veio um homem aqui e falou. Eu contei para ele da nossa população que a gente vive aqui com a Jaqueline. E eles falou assim que eu poderia conhecer o médico dos médicos, que me curava e nunca mais Aí meu pai perguntou: quem é que cura? Porque fulano de tal falou que para curar ela tem que passar para minha mãe, matar minha mãe ou a minha irmã. E minha mãe falou: não, ele falou assim que esse daí cura de verdade. E aí foi quando eles foram para a igreja pela primeira vez, né? Foi por minha causa, né? E Você é a filha mais velha, né? das mulheres. Das mulheres. Eu tenho meu irmão, que é mais velho que eu, 1 ano, e Certo. depois vem eu. Tá. E aí, eles foram para a igreja e realmente eu recebi a cura. Nunca mais tive pneumonia. Meus pais foram com essa certeza que eu ia ser curada, principalmente a minha mãe, né? Sim. E realmente eu fui curada. Nunca mais eu tive nenhuma crise de pneumonia. E aí foi quando minha mãe ficou firme. Minha mãe nunca saiu. Meu pai ficava indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Eu acho que nessa constância, meu Certo. pai, que não sabia o que queria da vida, né? Uma hora estava dentro da igreja, outra hora ia para o centro espírita. Lembro que ele levou a gente numa benzedeira, e isso daí eu lembro muito também. Ela fez um tal de um patuá, né? Colocou aquele patuá em mim e no meu irmão. Eu fiquei muito curiosa, porque era uma almofadinha, né? E eu e meu irmão muito curioso para saber o que tinha dentro daquilo, porque a mulher tinha dito que a gente não podia abrir aquilo de jeito nenhum, nunca tirar do pescoço. E eu abri. Eu abri. Eu abri, era uma almofadinha muito pequenininha, dobrada em várias camadas de tecido. E dentro desse tecido tinha um pó. Aí abria outro, tinha um outro pó. E numa outra parte, que era a do meio mesmo, tinha uma pasta preta. Estranha, uma coisa muito estranha. E, nossa, E pra fechar, que não tinha como fechar mais. Meu irmão, agora você vai... O pai vai te matar. Com muito medo. Eu falei que eu tinha arrebentado do pescoço. Eu lembro que eu contei uma mentira, né? Certo. E meu irmão não me entregou. Ele falou que tinha que fazer outro, mas só que a minha mãe falou assim: não vai fazer outro. E tirou do meu irmão também. Certo. De lá, eu lembro que a partir deste momento, né, que a minha mãe começou a ir pra igreja, foi quando começou as visões. Quando começou as visões, entendeu? Entendi. Eu comecei a ter experiências. Uns dizem que é sobrenaturais, outros dizem que é espirituais. Eu acredito plenamente que é espiritual. E eu sei que eu tenho essa sensibilidade. Nunca eu vivi livre disso. Entendi. Nunca. Com o passar do tempo, você falou desde lá da sua primeira experiência aos 4, 5 anos de idade. Com o passar do tempo, isso veio só crescendo. Crescendo e assim... Algumas eu via a olho nu. Outras, eu não sei dizer para você se era como eu estivesse saindo do meu corpo. É uma coisa assim que não dá para explicar para você exatamente como foi e como é. Mas as que mais me deixava petrificada era quando eu sentia hálito, eu sentia sopro, eu ouvia vozes. E quando aparecia mesmo claramente,
tentando me amedrontar. Mas você tentou até dizer um pouco aí. O que eu ia te perguntar também é assim, como que isso, como é que isso em si se mostra? É uma, sei lá, dependendo do que você tá vendo, é uma pessoa, é um ser, é uma criatura, você vê de olho aberto De olho aberto. De olho aberto. e tem assim a mesma tonalidade de cor que nós, que um ser humano normal, que uma pessoa normal. Olha, eu vou falar pra você. Pessoa, e não posso dizer pra você que foi uma pessoa. A única vez que eu vi uma pessoa mesmo, maltrapilha, essa daí eu ouvi entrar dentro da casa, abrir o portão da casa da minha mãe, descer as escadas, eu falava pra minha mãe, tem gente chegando, tem gente chegando. Ela saía pra fora, olhava e não via ninguém. E eu, mãe, tá chegando. Só que conforme os passos iam aumentando, eu ia me arrepiando. Certo. Muito arrepio e me dando tipo um pavor por dentro, né? E quando eu olhei que tava chegando na porta, né, na porta da cozinha, né, onde a gente tava, Sim. que eu vi aquilo, eu falei, não, mãe, tá chegando aqui. Eu olhei, Jefferson, tinha um senhor muito magro, muito sujo, uma roupa muito rasgada. E ele tava com um cabo de vassoura, assim, segurando aqui, uma trouxa de pano sujo, amarrado, nó. Quando ele passou, e detalhe, por onde ele passou, chegava num certo ponto que não tinha mais para onde ir. Era um precipício, era um buraco de mais ou menos uns 4 metros de Certo. queda, né? Era o tanque da minha mãe, depois do tanque de lavar roupa, era essa profundidade que eu tô te falando. Sim. Quando ele foi passando, que eu olhei e falei, mãe, eu apontei para ela já desesperada, que ela olhou, ela não viu ninguém, ela não ouvia nada. E eu desesperada, porque eu queria que ela visse, porque não era possível. Na minha cabeça era impossível. Minha mãe não tá vendo o que eu estava vendo. Entendeu? E quando ele passou, aí eu vi o nome. Não sei se eu posso dizer aqui o que estava escrito. Estava escrito Desgraça. E isso era um nome que meu pai falava muito dentro de casa. Sabe? Era um nome que... E a nossa vida era uma vida muito ruim. Quando ele passou com aquele nome, eu li, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi assim, tão nítido, até o cheiro mal eu senti. Então, pra mim, aquilo ali foi uma coisa absurda. Absurda. Outra vez, eu já tava na idade de uns 15 anos, e eu tava deitada. Jefferson, eu vivi uma vida muito atribulada, eu era triste por conta da situação que a gente vivia dentro de casa. Então, eu era uma pessoa que, muito nova, eu pedia para Deus me tirar da terra. Muito nova, eu falava, queria que Deus me tirasse da terra, porque eu não aguentava mais ver. Era uma sucessão. Não passava-se 5 dias sem ter algo chocante, algo terrível dentro da minha casa. E eu estava com 15 anos. Eu lembro que, de repente, eu ouvi aquele barulho de lata. Aquele barulho, sabe como se fosse lata batendo? Sim. Mas como se fosse um ferro. Ferro, não é uma lata, um ferro mais grosso. Aquele barulho de ferro batendo, assim, aquele barulhão, assim, Sim. muito grande, foi entrando dentro do quarto, onde eu estava deitada. Jefferson, quando eu olhei, alguém, eu não consegui ver, mas era sombras pretas, deixou um caixão do lado da minha cama, do comprimento da minha cama. Caixão de ferro. E eu lembro que para mim ir para a cozinha, minha mãe estava na cozinha, para mim ir na cozinha eu tinha que exatamente passar por ali. E eu pisei os meus pés, eu senti o frio, o gelo daquele negócio. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto pavor de caixão. Eu não consigo ir em velório, eu não consigo ver morto nenhum. Porque eu acho que isso daí me chocou demais da conta. Então eu pisei. Quando eu pisei... que eu Te traumatizou, né? Demais da conta. Eu já saí gritando. E minha mãe veio correndo, olhando desesperada. O que foi? Aí eu falei, eu pisei dentro de um caixão. De lata. De ferro. E aí nessa época minha mãe já acreditava nas coisas que eu via.
Porque Entendi. tinha uma irmã que falava que eu tinha o dom de visão. Ah, tá. Uma irmã da igreja Foi. falou que você Falou pra tinha minha mãe, o olha, o dom. que ela fala, o que ela vê, dá crédito, porque é um dom que ela tem. E eu não queria esse dom, Jefferson, porque era uma coisa que me chocava muito, era muita coisa ruim, sabe? Eu tinha esse... E essas visões, elas tinham um propósito? Elas te alertavam sobre alguma coisa? Era o prenúncio de alguma coisa? Ou era simplesmente elas apareciam, você via e depois, sei lá, não tinha um Eu, significado? eu acho que sempre foi alertando e mostrando alguma coisa, entendeu? Mas eu acho, Jefferson, que na realidade, como é uma coisa espiritual, todos que estão envolvidos têm que estar na mesma espiritualidade. Eu orava muito. Desde criança eu aprendi a orar. Então, eu era uma criança de 7 anos, eu sabia orar o Salmo 91 todinho de cor, o Salmo 23, o Pai Nosso, o Salmo 121. Eu orava de cor. Muito novinha eu aprendi, né? E só que por mais que eu tentava alertar, quando eu via acontecendo tudo aquilo, eu tentava chamar meu pai para a realidade, eu contava para ele. Era como se não desse ouvido, tanto faz como tanto fez, entendeu? Eu lembro que lá na casa que meus pais moram hoje, aquela casa veio ser construída depois de eu ter tido minhas 3 filhas. Sim. Meu pai levantava a construção e quebrava tudo. Ele levantava a construção todinha, punha laje e quebrava tudo. Fez isso umas 3 vezes. Não me engana. E eu lembro que hoje eu penso assim, meu Deus, se fosse uma das minhas filhas que fizesse isso e eu soubesse, eu acho que eu não sei o que eu faria, né? E quando começava aquelas discussões, aquelas brigas, meu pai era muito terrível, né? Eu saía, muitas das vezes porque eu queria, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, então eu saía correndo. Saía quietinha de dentro de casa, meia-noite, 1 hora da manhã, e subia. Tinha uma escada de pau que subia para a última laje. E a construção, a casa de construção. E nesse dia, parecia que eu ouvia alguém me chamar. Vem aqui, vem aqui. E eu fui. Quando eu cheguei de frente com a casa que estava em construção, eu vi uma uma teia de aranha muito grande que tomava conta de quase da metade. Isso não existia. Não existia isso lá. Era uma teia de aranha que tomava conta da metade do cômodo, que estava em construção. Aranha. Todos os tamanhos. E ela tinha olhos e elas olhavam para mim. Eu lembro que foi me arrepiando a cabeça, assim, e me dando ânsia de vômito. E eu não conseguia voltar para trás, não conseguia gritar, não conseguia chamar ninguém. O que aconteceu? Alguma coisa dentro de mim falou assim, começa a orar. Vai orando, vai orando. Eu era novinha, acho que nessa época eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, a 10. Foi nessa época que eu comecei a sair de dentro de casa, de madrugada, e subir para cima da laje e ficava lá. Sozinha. 2 horas, 1 hora e meia. E aí, eu lembro que aquelas aranhas quando eu comecei a orar, e eu comecei a orar o Salmo 91 e pedir para Deus misericórdia, misericórdia, só dentro da minha cabeça que eu não conseguia falar, né? E aquelas aranhas começaram a estourar. Aí foi quando parecia que algo me desprendeu e eu consegui descer correndo. Eu vivia com medo, eu vivia atormentada, Jefferson. Entendi. E as pessoas, ou melhor dizendo, com quem você conseguia compartilhar essas coisas Sempre assim, com a minha mãe. abertamente? Abertamente, sempre com a minha mãe e com essa irmã da igreja. Entendi. Eu sempre contava para ela, então ela orava muito para mim, entendeu? Ela orava muito. Inclusive, quando Deus mostrou para ela que eu tinha o dom de visão, ela queria que eu acompanhasse ela até para fazer visita. E eu acho que era uma falta de sabedoria muito grande, porque uma criança não pode carregar algo tão... Tão sério. Eu acho que não era para uma criança. Uhum. Ela queria
de certa forma, te usar Exatamente. para ter Porque visões nos encontros dela. Exatamente, exatamente. Muito cedo eu comecei a passar por todo esse processo muito difícil, muito ruim. E, assim, você já contou bastante experiência para nós aqui. Agora, qual foi dessas experiências espirituais que mais te marcou? Aquela que você pode dizer assim, que você lembra sempre, que foi muito forte e que te marcou de verdade? Todas foram muito fortes, mas a que mais me deixou abismada foi a única vez que isso aconteceu. E nunca mais aconteceu. Eu já tinha minhas 3 filhas. Foi no meu primeiro casamento. E meu ex-marido tinha viajado para Pernambuco e eu fiquei sozinha com as minhas filhas. Onde a gente morava é um lugar muito feio, muito feio, muito feio. E dentro dessa casinha onde eu morava tinha um buraco na parede. Buraco na parede, ali eu guardava produtos de limpeza, punha sapatos, essas coisas. Eu lembro, Jefferson, porque eu orava muito nas madrugadas. Então eu tinha um rádio relógio, não sei se você Lembro. chegou, que despertava, né? Sim. Eu punha ele para despertar todo dia 3 horas da madrugada. Era de lei. 3 horas da madrugada eu acordava. Isso foi numa quarta-feira. A gente foi pro culto na igreja. Eu voltei para casa com as minhas 3 filhas, entrei. Eu lembro que eu dei uma janta para elas e a gente foi dormir. Quando esse relógio despertou para as 3 horas, a minha cama ficava assim, né, de frente. Tinha uma cama das meninas assim e a outra assim. A minha cama ficava aqui e aqui atrás ficava interruptor. Certo. Tinha um criado mudo aqui. Quando esse relógio despertou, eu automaticamente, como sempre fazia, eu vim com essa mão. A luz, quando eu vi a mão pegou na. Foi apertando. Jefferson, eu sei que tem muita gente que não acredita, mas eu também não me importo com quem acredita, porque eu sei o que eu vivi, a experiência terrível que eu vivi naquela noite. Na hora, eu pensei, entrou um homem e ficou escondido aí. E agora eu tô sozinha com as minhas 3 filhas aqui dentro. É o que veio na minha cabeça, porque eu nunca tinha na minha vida, com toda a experiência, nunca eu tinha sido tocada por um espírito. Tocada assim mesmo, como se tivesse alguém, você sentir. E era uma mão muito forte. Aquilo foi me apertando, me apertando. Jefferson me apertou que cortou. Aonde ele enfiou a unha, cortou que inflamou, infeccionou. Eu fiquei paralisada, porque eu tinha certeza que tinha um homem ali dentro da minha casa. Aí foi quando o Espírito Santo, eu ouvi com voz humana, clama pelo meu sangue. Tô falando pra você, eu tô toda arrepiada. E eu comecei a clamar pelo sangue de Cristo. Até então, Jefferson, eu tinha certeza que Deus ia me dar um livramento com um homem ali dentro, o Senhor ia me dar um livramento. Nisso tudo você conseguiu acender a luz? Não deu, porque a hora que eu fui acender a luz, ele segurou na minha mão e puxou. Que era o horário que eu orava. Sim. Eu tô falando pra você, eu tô toda arrepiada. E foi incrível, porque o rádio relógio não parou de apitar. Deu 3 horas da manhã, ele despertou e continuou apitando, porque eu acendi a luz. E as suas filhas não acordaram? Nenhuma acordou. Eu lembro, eu sempre, né, depois que eu acendi a luz, eu desligava rádio, relógio, orava, fazia minha oração. Às vezes eu orava meia hora, 40 minutos, às vezes passava até 1 hora orando. E nessa noite eu não consegui. E eu lembro que, não sei, eu não posso falar pra você se foi minutos, se foi segundos, mas pra mim, o choque, o medo foi tão grande que pra mim aparentou ser muito tempo. Mas não, essa experiência não passou de 1 minuto e meio. E aí quando eu comecei a clamar pelo sangue de Cristo, e eu não falava em voz alta, que eu não dava conta, não saía. A minha fala não saía. Começou no pensamento. Aí
Aquela coisa foi e subiu, montou em cima das minhas pernas. Levantou a minha coberta até no joelho e sentou em cima das minhas pernas. Olha, E você não via nada? muito escuro. Meu quarto era escuro demais. Escuro, um breu danado. E o rádio relógio ali apitando, apitando. E eu fui me dando aquela coisa ruim. Minha garganta foi secando. E a voz foi e falou de novo. Clama em alta voz pelo meu sangue. Aí foi quando a minha voz parece que libertou. E o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei isso, olha como que eu tô. Quando eu falei isso, eu ouvi como se fosse um grito, um gato. Sabe um gato quando faz aquele grito horrível? Saiu de cima de mim, passou por baixo da minha porta, que fez barulho. Passou por baixo da outra porta da cozinha. Você escutou ele indo embora aquele barulho horrível. Das duas portas. Aí foi quando eu consegui acender a luz. Não tinha nada. Aí eu sabia que era o próprio inimigo que veio com uma fúria muito grande para mim não orar. Entendeu? Então, essa experiência, eu passei mais ou menos uns 15 dias com aquela marca imensa. E alguém chegou a perceber? Eu mostrei pra família do meu ex-marido todinha. E a Lídia, tia Lídia, ela na outra noite foi dormir. Ela dormiu comigo 3 noites consecutivas. E ela orava junto comigo todas as noites. E ela viu o estado que ficou meu braço. E ela olhava e falava assim... Você tem certeza que não foi você assustada e apertou, né? Você tem certeza que não foi você que enfiou a sua unha aí? E eu falava pra ela, não tem nem lógica. Olha o tamanho. Era muito largo. Ficou um vergão assim mesmo, do formato de uma unha, mas de uma coisa, uma unha muito larga, como se desse quase 2 da minha. E aí ela começou, dormiu 3 noites consecutivas lá na minha casa e toda noite nós orávamos juntos. Você já chegou a procurar alguma pessoa que seja especialista nessa questão de espiritualidade, assim, para dizer que são essas visões suas, coisa do tipo, ou compartilhar com alguém que também de visão, você nunca... Já compartilhei com quem tem. Com quem tem. Com quem tem. Essas visões e vê, já viu, já lutou com o próprio inimigo. Essas pessoas, essa pessoa foi uma só irmã que me contou, foi lá de Pernambuco. E ela também tinha experiências assim. Assim, exatamente assim. E ela falou, né, que é muito complicado, porque não é todo mundo, ainda no meio evangélico, que acredita. Não é todo mundo que olha pra gente, né? Sim. E a outra vez também que foi muito... Porque não dá pra falar pra você, Jefferson, qual foi a mais. Essa foi a que mais me deixou eu... Não, mas essa daí é muito forte, né? Foi, né? Acho que talvez tenha sido uma das que seja a única em que você sentiu o toque de... A única vez. A única. Nunca mais tinha sentido nada parecido. Nunca mais eu senti. Foi uma coisa assim que me deixou marcada. E aí, Jefferson, eu tenho certeza que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E quando foi a última vez que você viu alguma coisa? Em pouco tempo, lá no meu quintal. Lá no seu quintal. Tem pouco tempo lá no meu quintal. Um rapaz, amigo do meu enteado, sim, eles mexem com essas coisas de espírito aí, né? De alguma... religião? Não sei se é candomblé ou umbanda, não sei. Sei que ele mexe com essas coisas. É uma religião de matriz africana. Isso, que mexe com essas coisas aí. Certo. E ele recebe um espírito e fala na boca dele. E o meu enteado falou assim, quando o espírito entra nele, ele conversa com ele mesmo. Só que uma hora a voz é bem grossa, horripilante, e outra hora é a voz dele respondendo pro próprio espírito na boca dele. É uma coisa assim absurda. Você viu isso? Eu vi acontecendo com uma amiga minha, que recebeu a pombagira e ela mudou a voz no corpo dela mesmo. Ela respondia para ela mesma. O espírito tomava conta da boca dela, falava e ela respondia. Ela falava, eu quero
assim, assim, assado. E aí a voz dela mudava completamente, uma voz estridente, horrorosa, e falava, eu vou te dar isso, isso e isso. Rapaz. Isso daí eu vi, acontecia, e a vida dela se tornou uma tragédia. Não vou falar quem é, Não mas precisa dar nomes. bem conhecida. Uhum. Nossa, né? Mas conta aí essa questão da última experiência aí. E aí, ele começou a ter amizade com o meu enteado. Meu enteado, sabendo disso, continuou tendo amizade com ele. Então, um dia, ele foi na casa do meu enteado, que é lá no mesmo quintal, Sim. e saiu, os dois saiu. Só que os dois saiu e eu vi um homem parado na porta. Como se estivesse entrando dentro da casa. Eu falava assim, oxe, quem é? Eu estava sozinha no quintal, os dois saíram, eu fiquei sozinha aqui, meu marido. Isso era de noite ou era de dia? De dia, no final da tarde. De dia. Por falta Não das... sei se é pior de dia ou de noite. Por volta das 5 horas. E aí eu vi. E quando eu fui chegando perto, porque eu fui pra mim saber quem é que estava parado lá. Né? Porque eu vi os dois saindo, não tinha como ter ficado um. Ficado um. E quando eu fui chegando perto, já não era mais uma pessoa, era uma sombra preta que sumiu pra dentro da casa do David. Enteado. E eu contei pra ele. Falei, vigia, toma muito cuidado. Porque dependendo de com quem você anda, a energia negativa fica. E vai... E afeta, influi, né? Totalmente, totalmente. Eu acredito nisso muito porque eu vivenciei muita experiência. Que é impossível falar assim, não é. Você tá... Não é. Eu trabalhei uma época na assistência social da minha cidade, na Secretaria de Assistência Social. E eu trabalhei como diretora de projetos. Eu era diretora de projetos e eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo na minha sala. E uma dessas pessoas, ela era espírita, mas ela recebia, ela via... Eu não consigo lembrar o nome que se dá para essa pessoa. Ela disse que eu era também. Nossa, me falhou aqui a memória. Tá. Vidente. Sim. Não é vidente, não. É outro nome. Sensitiva? Não. É um que recebe espírito, vê espírito, conversa com espírito. Médium. Ela disse que eu era médium. E isso sem eu falar nada com ela. Ela chegou pra você... E viu... Ela disse que tinha alguém e disse pra ela que ninguém me tocava ali dentro. Por quê? Ela queria ficar no meu lugar como diretora. Ela queria o meu cargo. E aí ela falou que ia lá fazer uma reza lá e procurar saber como ia me tirar dali. Porque aquela vaga, ela que merecia aquela vaga. Certo. Porque ela era formada como assistente social. Certo. E eu não era formada como assistente social e estava no cargo de diretora de projetos. E aí, ela falou que viu, alguém falou que em mim ninguém tocava. Aí ela começou a conversar comigo. E ela falou para mim, você é médium, você não quer ir lá no centro? Eu falei para ela que eu não acreditava nisso. E o que eu sabia é que eu tinha um dom. Eu falei, olha, realmente eu tenho um dom. Ela falou assim, você vê coisa e você sente coisa. Você vê espíritos. Aí ela tentou até me convencer. Que eu tinha que ir lá para mim. Ela falou assim. Desenvolver. Geralmente é isso. A minha mediunidade. Isso. É isso daí mesmo. Eu falei para ela que eu não acreditava naquilo e respeitava ela. Eu falei assim, eu respeito você, não vou bater boca com você, não vou tentar te convencer de outra forma. Eu não tenho experiência nenhuma com a sua religião. E não sei se ela... Aí, quando eu falei pra ela, não sei se você tem com a minha, ela falou, eu já fui crente, eu já fui evangélica. Mas depois que eu comecei a ver os espíritos, aí eu procurei um lugar onde eu poderia desenvolver esse dom meu. E hoje ela é uma médium. Ela tentou, ela fez amizade comigo, né? Porque a gente trabalhava, eu era a chefe dela, né? No departamento. E ela tentou me convencer, mas a gente, quando tem um certo conhecimento com as coisas espirituais de Deus, a gente não acredita em qualquer coisa que não esteja
enquadrado dentro da Bíblia, né? Exatamente. Esses espíritos que você via tem a ver com pessoas mortas? Não, eu não acredito que tenha a ver com pessoas mortas. De hipótese alguma, não acredito. Olha, quando eu mudei para Brasília, na primeira casa que eu morei lá, era uma casa bem grandona. Jefferson, meu marido tinha um costume de só jantar assistindo Repórter. Aquela reportagem que tinha, que era do mesmo canal do Datena. Lembra do Rezende? Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Você lembra o jeito que ele fazia a reportagem? Assustadora? Era horripilante, né? Aham. Se era uma tragédia, na boca dele ficava uma coisa tenebrosa, Aham. não era? Sim. E todo dia a gente só jantava assistindo aquele homem. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu fui na... Eu lembro que eu estava preparando o almoço, o jantar naquele dia, limpando a minha sala de jantar ali, e eu senti algo ruim, me arrepiou. E deu aquele arrepio ruim, e eu senti que tinha alguém me observando. Jefferson, eu não queria olhar para a janela, porque parecia que eu ia ver um homem ali. Eu já fiquei com medo, eu sou nova no lugar, e se entrou alguém aqui? Sabe que eu sou nova no lugar. Porque a primeira coisa que vem na sua cabeça é isso, entendeu? E aí, o que aconteceu? Quando eu olhei para aquela janela, tinha um homem alto, bem magro, de capa preta, um sobretudo preto, uma cartola na cabeça, que dava para ver um pedaço do olho, a cartola era baixa assim, dava para ver só metade de um olho, e um cigarro na boca, um sorrisão, mas um sorriso maligno. Coisa de filme de terror. Sim. E olha que eu não assisto filme de terror. Sim. E eu lembro que eu olhei, aí eu falei, é o tinhoso, é o cão mesmo. Porque não tinha como não ser. E nessa hora eu me revesti de uma força. E eu olhei, repreendi em voz alta e falei, aqui eu não aceito você, na minha casa eu não aceito. Eu tampo as brechas. Mas eu fiquei preocupada. Porque eu falei, eu tento tampar de todos os lados. Sim. Tudo que eu sinto, que me acusa, eu paro. Eu paro de fazer. Porque talvez o Espírito Santo está me alertando que aquilo, para mim, proibido. Entendeu? E aí eu só sei o que aconteceu. Eu peguei e falei assim, não tem alguma coisa errada. Eu preciso descobrir o que é. Eu preciso descobrir o que é que está acontecendo. E aquilo me incomodou de um tanto que eu comecei a orar e pedir para Deus me mostrar o que era. Pedi para o Senhor me mostrar o que era, pedi para o Senhor falar comigo o que é que estava acontecendo, porque eu não sabia o que era. Aí eu senti como se Deus estivesse falando comigo que ia me mostrar. Eu assinava a Sky na época. Não tem aquela cena Sky lá? Sim. Né? E aí, Jefferson, tem canal aberto na Sky, né? Então, a gente acessava muito essas reportagens horríveis. Eu não tô falando, Jefferson, que isso é pecado, mas para mim, dentro da minha casa, estava se tornando uma coisa que estava incomodando o Espírito Santo. E estava dando lugar para outra coisa. Entendeu? E aí, eu orando e pedindo para o Senhor não me deixar envergonhada, não me deixar confundida. Eu precisava de descobrir e saber o que é que eu estava fazendo, que eu estava deixando a porta aberta para o inimigo chegar na minha porta e ficar me olhando. E eu não aceitava aquilo. 3 dias depois, quando eu arrumei a mesa, que eu liguei o Marcelo Rezende, ele entrou dentro da minha sala, sentou no puff. Caramba. Já estava com uma roupa branca. A mesma coisa, só que ao invés de preto, era branco. Na hora, senti o Senhor falando que ele sentou virado para a televisão. Aí chego me arrepio todinho. Sentou virado para a televisão para assistir a reportagem junto com a gente.
Na hora, eu não estou brincando com você, na hora eu puxei, desliguei na hora o aparelho da Sky e cancelei. E aí eu falei pro meu marido, foi a última vez que isso aconteceu dentro da nossa casa. Ele, o que você tá falando? O que tá acontecendo? Eu falei, nós não vamos mais assistir. Eu gosto, é a única coisa que eu gosto de assistir, você vai me tirar? E eu fui e falei pra ele, não vai, por causa disso, disso e disso. E ele acredita. Ele acredita. E graças a Deus que ele acredita e ele deu crédito, entendeu? E eu não precisei discutir com ele sobre esse assunto. Eu nunca mais vi aquele espírito dentro da minha casa a partir do momento que eu tirei da minha casa. Então a gente não assiste reportagem dentro de casa. É difícil uma casa que não tem reportagem. Inclusive, quando meu sogro vai pra lá, ele fala, já que eu gosto de assistir a reportagem, eu fico agoniada. Eu falei, aí eu contei pra ele, falei, por que é que eu não punha dentro da nossa casa aquilo? Se ele quisesse assistir, eu dava um jeito, né, pra ele assistir, mas eu não tinha e eu não ia, né, não ia fazer dentro da minha casa, porque eu sabia que aquilo abria um portal para que o inimigo entrasse. E eu tive paz, né? E essas visões, as visões que você tinha, eram só visões de coisas ruins ou você tinha visões de coisa boa também? Foram poucas vezes que eu tive visão de coisa boa. Inclusive, eu já vi um anjo. É. Mas nunca entrava dentro da nossa casa, Jefferson. Nunca entrava dentro da nossa casa. O anjo? É, nunca estava dentro de casa. Dentro daquela casa era só coisas ruins que eu vi. Qual casa? Na casa dos meus pais. Ah, tá. Já na minha casa, dentro da minha casa, as vezes que eu tive esse tipo de revelação dentro da minha casa foi essas que eu te contei. Sim. E fora, né? Agora fora eu tive. Um dia também, depois que a gente já estava morando lá, eu tinha um casal de cachorro. E todo dia, 11 horas da noite, esse cachorro ia para um beiralzinho lá e ficava olhando para a mata, para baixo, um terreno, né? Um terreno baldio. E esse terreno cheio de mato, mas tinha dono, uma pessoa comprou, só que eles não limpam o terreno. E meus cachorros olhavam para lá, latia. Eles latiam tanto, Jefferson, que perdia a voz. Você já viu isso? Você já viu o cachorro perder a voz? Começa a ficar rouco. É, rouco, a ponto de ficar... É, isso, já vi. Aí eu falava, tem alguma coisa errada. Um dia, meu marido falou assim, já que eu vou ver o que é. Deve ser algum bicho. Então ele pegou 2 facão, porque quem mora no mato, você não pode morar e não ter pelo menos uma ferramenta de defesa, né? O que nós temos é facão. Facão. Ele pegou 2 facão, passou, porque eu falei assim, não deve ser gente, deve ser algum bicho. E eu tinha medo, muito medo. Tava com medo que era um breu. Você já foi lá, você vê de noite como que é ali. E o Edson passou por baixo da cerca e eu tangi os cachorros pra ir junto com ele, que eu fiquei com medo de verdade do Edson entrar naquela mata. E o mato tava alto, quase da altura do Edson. E o Edson pegou o facão e foi bater no facão. Pá! Os cachorros, do jeito que entrou, que eu empurrei os cachorros, entrou, passou por baixo da cerca aqui, já voltou arrepiado e latindo como se tivesse com medo. Sabe quando aqueles... Desse jeito, eles voltou assim. Ah, Jefferson, Edson. Mas o Edson cortou mato, viu? Cortou mato e nada, não viu nada. Enquanto eu tava parada, os arrepios e a ânsia de vômito. Arrepio e ânsia de vômito. Arrepio e ânsia de vômito. Eu falei, pode voltar, Edson, eu já sei o que é. A partir de hoje eu vou começar a orar. O Edson falou assim, você vai ficar orando aquilo a hora do lado de dentro. Eu falei, eu vou orar aqui. Então comecei. Todo dia, 11 horas, eu saía pra fora, punha as mãos erguidas e começava a orar o Salmo 91 e repreender. Nunca mais os cachorros viram nada. Aí outro dia, outra madrugada, a gente acordou com aquele barulho horrível. Você já foi lá, você viu como que é cercada. Sim. É impossível cavalo entrar. Certo. Eles derrubaram a cerca e entrou 3 cavalos dentro do meu quintal naquela noite. Comeram todos os pés de bananeira. E a gente não ouviu. O engraçado é que a gente não ouviu esses cavalos entrar. Isso que eu te perguntar, vocês não ouviram? Não ouvimos. Até então a gente não tinha ouvido. Comeu os pés de bananeira todos. 3 pés de mamão, que já estava bem grande, já dando mamão. Eles pisotearam as minhas plantas.
sabe? Tinha uma horta, a gente tinha feito uma horta, eles pisotearam, comeram alface, as nossas alface. E a hora que a gente ouviu foi quando eles deram a volta, porque a gente tinha um galinheiro e nem as galinhas começou fazia barulho nem nada. De repente, quando eles foram para frente da casa e derrubaram um balde de 50 litros de milho. A gente comprava sacas, né, fechadas de milho para as galinhas. Eles derrubaram aquele saco, comeram todo o milho. E foi quando a gente ouviu o barulho. Quando eles derrubou o balde grandão assim de milho, aí ouvimos aquele barulho horrível que a gente saiu. Tava uma destruição total no nosso quintal. E aí eu com muito medo dos cavalos, mas não tinha como. Eu tinha que vencer meu medo e ajudar ele a colocar esses cavalos para fora. Ele abriu a porteira e a gente foi tangendo do lado e eles corriam em volta da casa. Deu várias voltas em volta da casa. Com muito custo a gente conseguiu, acho que a gente passou mais ou menos 1 hora. Quando eu olhei no relógio, era 3h15 da manhã, quando a gente conseguiu colocar esses cavalos para fora. E quando nós fechamos a porteira, que eu entrei, o arrepio. Meus cabelos começou parecendo que estava subindo para cima e a ânsia de vômito. Eu já sabia que tinha alguma coisa rodeando. Você lembra que a porta da minha sala era uma porta de vidro? Sim. Eu ajoelhei, coloquei as mãos pra cima e fiquei olhando lá pra fora. E arrepiada, eu fui orando. De repente, eu ouvi a cerca começou a balançar. Balançava. Vai derrubar. E você tava sozinho em casa? O Edson já tinha ido pro quarto. Dormir. Ele já foi, tomou banho e foi deitar. E eu fiquei ali orando. Quando eu olhei, eu comecei a ver aquele negócio balançando, não consegui chamar o Edson. Eu não parava de orar. E eu olhando pra mim ver o que era aquilo. Pareceu um bicho horrível. A cabeça de um boi com aquele chifrão enorme. Saía faíscas de fogo do nariz dele. Ele estava em pé segurando os pés de cavalo, as pernas debaixo de cavalo, as patas de cima de vaca e a cabeçona bem grande assim, né, de um boi com aqueles chifrão, e ele balançava. Jefferson, foi horrível. E eu fui orando até que aquele negócio desapareceu. Então, volta e meia, eu sinto, eu vou e oro. Tá certo. Bom, agora conta pra nós como que foi essa experiência aí do OVNI que você presenciou. Você ainda era nova. 10 anos. Conta aí como que foi isso aí. Foi numa dessas brigas, né? Era por volta de brigas 10 de para quem? 11 dos meus pais. Ah, tá. Sempre era meu pai. Que começava aquela briga terrível. E ele tinha sido muito agressivo naquela noite. Certo. Muito agressivo mesmo. E depois que acalmou tudo, eu não conseguia dormir. Eu tava tão revoltada que eu fui pro meu cantinho, que era em cima da laje. Certo, que era o seu refúgio. Meu refúgio das madrugadas. Isso eu não posso falar pra você se eu subir em cima daquela madrugada 10, 20, 30, 40 mil vezes. Eu acho que durante 5 anos da minha vida eu saía sem que ninguém me visse, bem caladinho, e subia e ficava lá em cima. Lá em cima tinha uma caixa d'água. Meu pai tinha construído uns murinhos. Tá bom? Tá. Ele tinha construído uns murinhos altos e colocava a caixa em cima. Então, era alto que dava para entrar. Uma pessoa embaixo ficar sentada, debaixo da caixa d'água. Eu lembro que naquela noite, estava uma noite muito quente mesmo. Eu deitei, chorando, em cima daquela laje e chorando muito. Eu fui e pedi para Deus. Cansei, né, de pedir para Deus me matar. Me leva pro céu. Eu quero morar no céu, quero morar com o Senhor. Eu orava muito dessa forma. E nessa noite, Jefferson, estava uma noite muito quente. O céu muito limpo, muito estrelado. E eu, de repente, comecei a ver. Eu pensava que eram as estrelas. Eu achava na minha cabeça que eu estava olhando tanto tempo para o céu, pedindo para Deus me levar,
que eu tava vendo alguma alucinação. Que eu comecei a ver uma coisa assim que girava, aquelas luzes, girava. Eu, que é isso? Que é isso? E eu lembro que eu comecei a ficar com medo, porque aquelas luzes foram pegando uma proporção, então eu estava muito longe, e de repente, Jefferson, bem acima, assim, era como se eu estivesse olhando para cima e vendo aquilo, meu Deus do céu. Uma roda enorme, muito grande. Eu não vou falar para você que do tamanho desse quarto. Eu cheguei a ver do tamanho desse quarto, mais ou menos. Era mais ou menos assim, do tamanho disso daqui. Que cor era o objeto? Prata. Um prata tão brilhante, parecendo que, sabe? Polido. Isso. Brilhava. E tinha Fazia luzes, barulho? Fazia um barulho. Mas barulho muito alto, não? Não era muito alto, mas era muito nítido. Eu não sei falar pra você como que era o barulho. Tá. Não sei falar agora, Sim. explicar como que era, mas era um barulho como se fosse um barulho assim que incomodava o ouvido, né? Uma coisa assim, um barulho assim fino. Certo. E ele girava. E parece que eu tô vendo até hoje as luzes. Verde, laranja e vermelha e azul. Verde, laranja, vermelha e azul. Em volta dela todinha, só que ela girava, né? E aí, quando ele foi chegando, que foi ficando muito grande, eu corri para debaixo da caixa d'água, porque eu fiquei com muito medo. Meu Deus, como eu fiquei com medo naquele dia. Mas eu acho que eu senti o gelo da morte, porque me bateu um frio, um vento tão grande, tão frio que eu pensei que ia morrer. Mas eu fiquei com tanto medo, e de repente aquele objeto subiu, saiu de lado assim, bop, e sumiu no espaço. E nunca mais eu vi até 3 anos atrás. 3 anos atrás você viu de novo. O Henry tem 3 anos, há 4 anos atrás, antes da Kathleen engravidar do Henry. Eu buscava ela todo dia, ela chegava do serviço, eu ia, porque lá da roça, você já viu como é longe, né? Lá Sim. da padaria número 1 até na minha casa, andando de a pé, é super longe. E ela descia todo dia lá na padaria, eu ia buscar ela todo dia. Nesse dia, ela tinha chegado um pouquinho mais tarde, era por volta das 9h30 da noite. 9h40. E aí, eu fiz o mesmo caminho que eu sempre faço. Ali, subindo aquelas... Sim, a estradinha de terra. Você já viu como é escuro, não tem luz, não tem nada ali. Estradinha do terror lá. Eu vi, mais ou menos do tamanho dessa mesa, um objeto comprido igual essa mesa. Mas isso porque você tava vendo de longe, por isso você fala que é do tamanho dessa mesa. Porque se você viu desse tamanho, é maior. Você imagina o tamanho que não era. Na altura que tava, certo, foi muito alto. Mas era muito grande. Certo. E 3 bolas. Esse daí eu vou falar pra você. Eu tive que procurar na internet se existia alguma coisa Parecida. no espaço. Porque era retângulo, em pé. Como se estivesse... Pé assim que eu digo, como se estivesse deitado de barriga pra baixo, com as 3 luzes gigante, vermelha. As 3 do mesmo tamanho. Eu nunca vi nada parecido. Procurei na internet, procurei OVNIs na internet, eu procurei tudo quanto é jeito. E não vi nada, nunca ninguém fez um relato com algo naquele Parecido. formato. Né? Com as luzes vermelhas, bem forte. E eu tava sem... Porque eu queria... Nessa hora, eu procurei o meu celular, eu saí tão rápido que eu não tava com o celular. Eu fui andando com o carro bem devagarzinho, olhando assim... Eu achei muito impressionante aquele negócio. Eu tinha medo, especulação. É uma mistura de sentimento. Eu queria sair de dentro do carro, eu queria ver de perto. Ao mesmo tempo, eu tava com medo tão grande, que eu não sabia se o coração tava na garganta ou se tinha descido pro meu estômago. E aí, de repente, ele incrível aquilo. Ele foi indo, parecia que tava me acompanhando. De repente, ele saiu desse jeito, assim, de lado. Desapareceu no meio das estrelas. Aí eu fui correndo.
Aí quando eu cheguei, peguei a Catherine, você viu alguma coisa no céu? Estrela, mas tem alguma estrela diferente? Não, Catherine, pelo amor de Deus. Você viu tipo um farol? Só que ao invés de luzes verde e amarela, era 3 vermelhas. Ela, não, mas você tá doida? Eu falei, não é possível que só eu vi aquele... Não, eu... No outro dia, eu queria perguntar pra mais pessoas, mas os outros iam falar, me chamar de louca, né? A louca. Aí a doidona. Eu já cheguei a fazer alguns comentários, né, com alguém. Aí as pessoas olham pra minha cara e começam a ridicularizar, né? Já que você... Mas você nunca conversou com quem acredita ou quem partilha da mesma... Jefferson, eu acho que a única pessoa que me deu ouvido e fala assim que acredita é você. De todos que eu já comentei, não foi muitos. Porque as pessoas que eu comentei criticou, né? Tirou onda com a minha cara. Nossa, de 10 anos, você era uma criança sonhadora, você via desenho animado na televisão. Aí, isso daí não foi... Foi um sonho, tá jurando que você estava lá acordada. Eu sei do que eu vi. Eu sei o que eu vi. E agora, quando eu conto pro Edson, o Edson ri tanto da minha cara que eu fico até com raiva, né? Porque ele fala assim, ó, coitada da minha mulher. Ele fala desse jeito, coitada da minha mulher, você... Ô, Jaque, você, sinceramente. E às vezes eu tô com ele dentro do carro, né? Às vezes a gente vai jantar fora, ou vai, sei lá, em algum lugar. Quando a gente volta, tá aquele breu, eu começo a olhar pro céu. Aí ele fala, o que é? Você tá querendo me ET? Mas assim, ser você nunca viu, só viu nave. Ô Jefferson, eu vou falar pra você. Só vendo a tal da nave, eu já fico naquele estado... Eu acho que tem vezes que porque eu ouvi aquelas histórias de abdução, eu acredito naquilo. Você sabia que eu acredito? Abdução? Eu acredito, sim. E vocês que eles falam assim que eles têm que eles têm poderes, né? Uma tecnologia muito avançada que cura. Eu falei assim, imagina eu ser abduzida e quando eu vou estar sem dor, sem nada. Curadora. Só que coisa Primeiro boa. eles vão abrir você. Deixar a marquinha. Depois eles podem pensar em te curar. Ela esteve com ET. Tá certo. Mas assim... E foram só, o quê? 2 vezes ou 3 vezes? 2. 2 vezes. 2 vezes que eu vi isso daí e eu acredito plenamente, mas eu acredito assim... Jefferson, do jeito que eu acredito em Cristo, eu tô falando sério pra você, agora eu tô falando, olha que eu não brinco com as coisas de Deus. Eu não brinco com as coisas de Deus, do jeito que eu acredito nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Eu acredito em OVNIs. Entendi. E eu não tô brincando, eu acredito de verdade em OVNIs. E você, em algum momento, você já conflitou isso com aquilo que você crê a respeito de Deus? Já. E tem gente que bate boca assim... Olha, eu já falei, né, com algumas pessoas sobre essas 2 vezes, né, que eu vi isso, né, e a pessoa fala assim, critica, sim, e eu sim. falo para eles assim, olha, do jeito que eu acredito que existe Deus, porque, Jefferson, na minha cabeça, Deus, ele é grande demais da conta, tão grande, que a Bíblia fala que ele coloca na palma da mão o espaço. Sim. Você acha mesmo que ele ia fazer um planeta tão pequeno quanto o planeta Terra e deixar tantos outros que eu não sei quantas terras cabem dentro de outros sem ninguém dentro? Eu não acredito, eu acho que tem sim. Acho que Deus fez sim vidas em outros. Agora eu não posso falar pra você se é verdinho igual o ET, do jeito que o povo fala. Mas se eu for olhar pra Bíblia e falar como que é um anjo, como eles descrevem um querubim, não é uma imagem bonita de se ver, Jefferson. Não é. Se eu for olhar do jeito que está escrito lá, né? Quem viu e descreve, que nem João mesmo, né? Ele descreve como ele viu. E apareceu um ser assim, com não sei quantos olhos nas asas. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas quantas semelhanças são? Quantas imagens são? Eu penso muito nisso. Não existe resposta. E não sei se algum dia vamos saber. Mas eu acredito sim em seres de outro planeta e acredito sim que deve ter uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, uma inteligência muito maior do que a nossa. Entendeu?
E do jeito que existe a especulação aqui, que nem o Elon Musk, né? Querendo fazer morada em Marte. É Marte? Marte. Querendo levar Na pessoas Lua. pra lá. Na Lua. Bom, quem sou eu para dizer que não é possível fazer isso? Uhum. Quem sou eu? Eu sou leiga no assunto, né? Como que eu posso falar de algo que eu não sei? Mas eu posso falar do que eu creio, do que eu acredito e do que eu vi. E não tenho vergonha de falar. Ainda que sou criticada por muita gente, eu não tenho vergonha, porque é a verdade, eu vi. Se eu me sentir à vontade de falar para alguém, eu vou falar. Eu não tô nem aí. É a mesma coisa de espíritos. Quantas pessoas você acha que acredita no que eu vi, no que eu senti? Né? Da mesma forma que tem pessoas que não acreditam e que acreditam, tem pessoas que acreditam, sim, em extraterrestres e não acreditam. Eu sou uma delas que acredita. Jaqueline Miranda, muito obrigado, viu, pela sua presença Eu que aqui. agradeço. Por partilhar, por ter essa coragem, por ter realmente essa destreza para contar as experiências que você teve, tanto espirituais como de fenômenos aí. E Deus continue abençoando você. Amém. Eu também te dou oportunidade para mandar um abraço, agradecer alguém. Olha, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que me deu a oportunidade de estar aqui. Bom. Eu acho que essa experiência que eu tô tendo aqui com vocês é única e eu quero agradecer você, Jefferson, né? Por exemplo, Que isso. a minha princesa, minha filha amada, é sempre maravilhoso estar com vocês, mas hoje foi uma coisa assim muito boa, uma novidade para mim. Que legal. E que eu gostei, uma experiência muito boa que eu vou carregar comigo para sempre. Ah, tá? quando você voltar de novo aí, você traz mais histórias na bagagem aí, viu? Muito obrigado, viu, Jaque? Obrigada a você. Foi um prazer enorme poder participar mesmo desse momento aqui contigo. Eu Legal, acredito que será marcante. Vai ser sim, viu? Com certeza. Tá bom? E eu vou agora me dirigir a você, que ainda está conosco, e dizer muito obrigado por estar conosco até esse momento. Que você possa também ser abençoado pelo nosso Deus. Eu quero agradecer a minha esposa, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que sempre Ele nos concede. E dizer a você, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. E se inscrevendo, marque o sininho. Eu vou me despedindo agora e dizendo que voltamos em breve com mais um episódio aqui do podcast Fora de Fronteira. Um forte abraço.